E aí, beleza? Hoje falaremos sobre Shavuot, também conhecido como Pentecostes. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Neste canal nós falamos da Bíblia de uma maneira aprofundada. Bom, o Shavuot, ou Pentecostes, que vai ser a última festa da primavera, ele simboliza não só a entrega dos mandamentos do Monte Sinai, mas também o derramamento da Ruach HaKodesh, capacitando a todos a pregação do Evangelho. Interessante que, por se tratar da quarta festa, que ela ficaria no meio da menorá, a principal haste, que a menorá você tem ali as 7 hastes dela, e se é o derramamento, então você derrama ali na quarta festa, e a quarta festa passa para as outras. Aquilo que ela tem, a chama que ela tem, ou então o líquido que ela tem. Então, além disso, nós temos Jesus, que nasceu no quarto milênio. E disso nós vamos falar ao longo desse vídeo. Mas do que se trata o Shavuot? Shavuot significa Festa das Semanas. Ela também foi uma das 3 festas que o povo hebreu comemorou enquanto peregrinava para Jerusalém, que são a Páscoa, que seria a Pêssach, Pentecostes, que seria Shavuot, e Festa das Cabanas, Sukkot, que foi ali determinada pelo pai Jacó. Agora falando um pouco mais sobre Shavuot, versículo de Levítico 23, do 15 ao 21. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao 7º Shabat. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos, e as suas libações por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos, kadoshim, que seriam separados, serão ao Senhor para o uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. O Pentecostes mostra o Criador também não nos deixando órfãos e nos capacitando. Atos 2, versículos de 1 a 6. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Interessante isso aqui. O vento sopra para onde ele quiser, a Ruach, ela vai para onde que ela quer. Não existe uma relação ali, o Espírito de Deus. E encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então algumas igrejas pegam isso aqui e falam aí, tá vendo? Vamos falar em línguas estranhas. Essas línguas estranhas são línguas dos anjos. E aí as pessoas começam a querer provocar isso nelas mesmas e começam a falar um monte de bobagem que não tem nexo nenhum. Em 90% dos casos para cima. Mas isso aqui se trata de idiomas. Idiomas para quê? Para pregar o Evangelho. Como assim? Vamos continuar o versículo. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus.
E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Algumas traduções também aparecem em idioma natal. Enfim, isso aqui mostra que essa questão aqui da Ruach foi para capacitar que os apóstolos entregassem o evangelho para diferentes nações, para todos eles. E não existe língua dos anjos? Existe sim, mas geralmente vai ser algo muito, muito específico. Então, provavelmente, a chance de ser algo verídico quando você vai numa igreja e você vê uma pessoa falando estranho é muito pequena. Atos 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Isso aqui é interessante. Não é desdenhando aqui da água, mas a água como algo físico. Algo físico que simboliza algo espiritual. O batismo, ele não é uma coisa assim que foi adicionada ali, porque o batismo inicialmente era assim só no nome do Filho, como era para ter sido feito. Mas não, aí adicionaram a Trindade, que é uma epígrafe, ou seja, uma adição ali para explicar melhor o texto, mas na verdade eles estão alterando o texto. Não era para ser batizado em nome da Trindade. Ou seja, se você já foi batizado, você se ferrou? Não. Agora, falando sobre o batismo real, ele ocorrerá nos céus, que nós nasceremos do parto da Ruach, que é o que o próximo versículo vai demonstrar. João 3, versículos de 1 a 5. Por que nós vamos nascer desse parto? Porque nós vamos nascer com um novo corpo, teremos um novo nome e faremos uma nova história. Todas as coisas serão novas. Novas terras, novos céus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, ou seja, utilizando a autoridade messiânica que ele tem, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo? Por quê? Porque você vai ter a sua ressurreição. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, pelo que eu vejo aqui, o nascer da água, por mais que ele esteja associado ao Espírito, o Espírito já é algo do reflexo, né, das águas de cima e águas de baixo. Então, você tem que ter obras aqui que vão resplandecer que você é o trigo. E aí você vai ter o seu real batismo lá nos céus. Você vai ter as suas vestes de luz por conta que você se arrependeu, que você teve obras, porque a fé sem obras é morta. E outra coisa interessante do Pentecostes é que ele ocorrendo 50 dias após as primícias, e as primícias são o quê? São os 144.000, que são os frutos mais maduros, os que vieram primeiro. E 50 dias após a ressurreição de Cristo, lembrando que Cristo morreu ali nesse período, né, da Páscoa e tal, que você tem os apóstolos recebendo a Ruach. 7 semanas após a festa das primícias, como a semana tem 7 dias, então é 7 vezes 7, 49 dias, e 1 a mais 50. Por isso é Pentecostes. Em questão de anos, nós temos também o famoso ano sabático, aqui visto em Levítico 25, do 3 ao 4. Durante 6 anos, vocês poderão cultivar as suas lavouras, semeando,
podando as suas vinhas e colhendo os produtos da terra. Mas no 7º ano a terra terá um Shabat de descanso, um descanso dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. E interessante porque você vê que todas essas questões assim estavam muito ligadas à questão de oferecer sacrifícios, que não é mais necessária porque Cristo foi esse cordeiro pascal, imolado sem fermento, sem pecado, esse imaculado que também alude para Isaac sendo sacrificado ali por Jacó, que simboliza Deus sacrificando o seu filho Jesus, mostra também algo interessante, porque nós temos a questão aqui do trigo, do joio, e nós sabemos que isso alude à semente, ao DNA e tal. E você vê que os hebreus, eles tinham terreno, eles tinham ali as plantações deles e tal, e tudo isso tinha uma interligação com eles entregar determinadas coisas para os sacerdotes, fazer em determinado tempo. E hoje em dia, a maior parte das pessoas, pelo menos, não vai ter ali sua plantação, por mais que seja sim positivo você ter, mas a maior parte das pessoas não tem. E o que eu acho muito interessante é que esses trabalhos aqui foram feitos, que eu vejo pelo menos de uma forma diferente. Eu vejo isso aqui como os nossos antepassados trabalhando. E os nossos antepassados, obviamente são nossos antepassados, eles que nos geraram. Então, eles que estavam com esses produtos na terra, e nós somos filhos desse produto. Eu sei, o mundo de hoje ele é complicado, mas o Evangelho ele também traz as boas novas. Por quê? Porque Jesus ele venceu esse mundo. Então, apesar de tudo, gente, no final vai dar tudo certo. Apesar que, ainda que sua vida não esteja 100%, se você está buscando o Criador, se você está fazendo suas boas obras, se você está se arrependendo, então continue. Então isso é uma coisa que me deu vontade aqui de falar no meio do vídeo. Eu espero que faça sentido para alguém que esteja escutando isso agora. Não é aleatório, sabe? Esses vídeos aqui que eu tô fazendo, você tá escutando esse vídeo, tudo isso tem uma interligação. Só que às vezes é difícil de enxergar. Continuando aqui, Levítico 25, do 8 ao 10. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, 49, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Ou seja, lembrando, esse calendário aqui é gregoriano, então não siga isso aqui. Mas mês 7, que seria setembro, ou seja, 7, e dia 10, então setembro dia 10. Mas, como nós vimos ali no vídeo do Shabat, é a lua que vai determinar quando que vai ser o mês 7, e não um dia fixo. E não até o Shabat, até o que o pessoal traduz como sábado, não é para ser um dia fixo, sempre no sábado, sempre no domingo. Não. É determinado pelas fases da lua. Então, você que tiver mais interesse, é o primeiro vídeo dessa playlist aqui das festas do Criador, que é o vídeo sobre os segredos do Shabat. No dia da expiação. Então aqui é mais uma festa. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E também nós temos que falar do ano jubilar, que diria a respeito deste ano aqui. A questão das primícias seriam os primeiros frutos. Então, em Shavuot, nós vamos apresentar os outros frutos ao Criador. Então, poderia estar ligado também à questão de amadurecimento.
essa questão aqui do ano jubilar eu vou abordar no próximo vídeo, porque já vou falar dessa festa específica, então vai fazer mais sentido. Então, recapitulando, as primícias são os primeiros frutos, e aqui em Shavuot vamos fazer uma nova colheita. Novamente, como é que acontece arrebatamento? As pessoas sobem tudo de uma vez e já era? Não, vai sumindo 1, sumindo 2, sumindo 3, vai aos poucos, não é uma coisa do nada. E não é motivo também pra você, poxa, então já era, só esperar quando as pessoas estiverem sumidas e tal, que aí eu começo a seguir a Bíblia. Não, porque esse dia ele vem como ladrão. E lembrando que é uma tribulação, e o trigo ele passa pelo tribulum, ou seja, é antes do arrebatamento, pós-tribulacionista, não, é antes, durante e após. É uma questão atemporal. E essas primícias, elas estão divididas ao longo das eras. E também, outra coisa que é interessante de eu falar aqui, é que não é por ser outros frutos, Shavuot, que sejam frutos de menor importância para o Criador. Afinal, ele mesmo disse que se ele perde uma das 100 ovelhas, ele vai deixar as 99 para buscar essa ovelha que ele perdeu. Então, as ovelhas, elas têm um sentido ali para o Criador, elas têm uma coisa que vale a pena. Todas as pessoas valem a pena. É por isso que essa guerra também está sendo travada. João 14, versículos 18 ao 23. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então, se referindo que Jesus iria morrer, só que ele iria ressuscitar e iria ver ali os apóstolos. Porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, uma via de mão dupla. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, o Judas Tadeu: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então o seu corpo ele é receptáculo, por isso que é muito bom que você cuide do seu corpo, não só de maneira física, ou seja, da saúde. Aqui óbvio que nós sabemos dessas questões, de você não engordar, de você ter uma saúde boa, de você se exercitar, de você dormir, de você tomar sol, coisas básicas, mas também vigie os seus pensamentos, vigie os seus sonhos, vigie o seu cérebro, vigie a sua mente, que é a forma como você administraria o reino dos céus. Atos 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, que aconteceria ali deles falarem em outras línguas. Então, novamente, o ato aqui do batismo, ele tem um simbolismo físico aqui de algo espiritual. Por que batizados do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é feminino, é a Ruach HaKodesh. Infelizmente aqui na nossa língua fica o Espírito Santo, mas é a Ruach HaKodesh, a sabedoria, a nossa professora. E nós nasceremos dela nos céus. João 3, versículos de 1 a 5, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém
pode fazer estes sinais que tu fazes? Se Deus não for com ele, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, eu acredito que seria água em sentido de suas obras físicas e refletindo no Espírito, né? Nascer da Ruach, ali, a sua ressurreição, ganhando suas vestes de luz. E 50 dias após a Páscoa, que os apóstolos receberam o Espírito Santo, sendo que Jesus, ele permaneceu na terra ali por 40 dias, e após ele ter se apresentado com as suas vestes de luz, e 10 dias, ou seja, 40 mais 10, que dá 50, que ele teve a sua ascensão aos céus, que veio a Ruach HaKodesh. Atos 1, versículos de 3 a 5. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Você percebe que os apóstolos também não entenderam que era Jesus de cara. Isso pode simbolizar que essas vestes de luz lhe conferiram outra aparência. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes dei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E agora, só para deixar claro, então falar em línguas diz respeito a de falar em outros idiomas. Então não adiantaria que os apóstolos eles falassem uma língua estranha que ninguém está entendendo para falar sobre o Evangelho, porque ninguém estaria entendendo o que eles estão dizendo. Então é por isso que eles foram capacitados de falar todos os idiomas para espalhar o Evangelho. Gênesis 11, versículos de 7 a 9. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então Deus ele misturou a língua dos homens, colocou outros idiomas e os espalhou. E esses idiomas eles foram sendo alterados ao longo das eras. Mas o Criador, como faz parte de tudo um plano muito maior, ele capacita os apóstolos para falarem nesses idiomas. Então, nada sai do seu controle. E é interessante, novamente a questão, que Moisés ele recebeu a lei ali no Monte Sinai, recebeu a Torá, e os apóstolos receberam a Ruach, a lei em seus corações, que cumpre uma profecia. Ezequiel 36, versículos de 26 a 27. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Jeremias 31, versículos de 31 a 33. Eis que dias vêm, que, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Na verdade, eles traduzem aqui como aliança nova, mas aliança renovada. Vou renovar a minha aliança com a casa de Israel. Por quê? Porque Israel é basicamente uma infiel, digamos assim, e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão
para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As primícias, elas são os primeiros. Então, Pentecostes, ele também, a gente poderia dizer que estaria ligado a esse amadurecimento de frutos, aqueles que recebem a Ruach depois. Mateus 13, versículos de 40 a 43. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, que o Criador falou que não utilizaria mais da água do dilúvio para acabar com esse mundo, e sim que utilizaria fogo, o plasma. Mandará o Filho do Homem, seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, no inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Joel 2, versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E agora Gênesis 8, versículos de 7 a 8. Esperando que a terra já estivesse a descoberto, Noé soltou um corvo. Todavia, este ficou voando ao redor. Então, simboliza este corvo, claramente, Satanás. Depois soltou uma pomba. Quem é a pomba? É a Ruach. E nós vamos mostrar outras evidências que a Ruach, ela é apontada pela pomba, ela é simbolizada pela pomba. A fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Interessante. Será que isso simboliza que houve mais de um dilúvio? E esse dilúvio foi ali na terra que Satanás ele herdaria? Será que todas essas coisas não têm uma correlação? Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água. Mas antes disso, a terra era sem forma e vazia? Ou a terra tornou-se sem forma e vazia? Isso aqui não lembra alguma coisa? Por esse motivo, voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias, então passagem de tempo, de estação, de ciclo, e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. E oliveira é a representação de Israel. E a Ruach representa a pomba. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias, outra passagem, e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. Então essa parte que a pomba já não volta mais, representando quando a Ruach vem aqui para a terra, a professora que desceu ali nos apóstolos e está em nós neste momento, a Ruach HaKodesh, fazendo a circuncisão do coração. Então, a primeira ida e volta da Ruach é o Espírito pairando sobre as águas. A segunda ida e a pomba não achando, voltando, simboliza o Shavuot. E, por último, ela trazendo a oliveira, representa Israel. E também, ela indo e não voltando, esse período aqui de Pentecostes ali com os apóstolos e até o fim ali
do Armageddon, né, quando ocorrerem os sinais e as coisas específicas. Jeremias 11, versículo 16. O Eterno te chamou de oliveira verdejante. Quem? Israel. Ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto, ele arrasará em meio ao fogo, e todos os seus ramos serão quebrados. E agora Lucas 3, versículos de 21 a 22, mostrando Aruach como a pomba. E aconteceu que, como todo o povo fosse batizado, e sendo batizado também Jesus, e orando, abriu-se os céus, e o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, Aruach ela é representada como a sabedoria, como o Espírito Santo, como a conselheira. E é por isso que Jesus nos deixa órfãos, porque ali, como é traduzido nos versículos, conselheiro, mas na verdade é conselheira. E no Talmud, que é aquele compilado de ensinamentos judaicos, há uma referência que a pomba ela era um sinal de castidade, aqui como eu deixei mencionado. E, novamente, o corvo simboliza Satanás. Ele não é leal e ele não volta. Infelizmente, eles não vão se arrepender e eles vão ficar nesse mundo. E quarta festa, Jesus veio no ano 4000, lembrando que tem uma associação de números na Bíblia, pela Gemátria. Então, se você tem 7 festas, você tem 7 dias da criação e você tem 7 milênios. Ou seja, se Jesus vem no 4º milênio, é o ano 4000. Para quem não sabe por que do 1000, é porque ali em Pedro nós vemos que um dia para o Criador é como 1000 anos, então 7 dias de criação são 7.000 anos, assim como simbolizado aqui pela era humana. E Jesus disse que ele é o Aleph Tav, o I-400, e ele estava ali em Gênesis 1:1. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que essa série aqui eu vou falar sobre as festas do Criador. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. A próxima festa vai estar aqui do lado direito e do lado esquerdo eu vou estar deixando a playlist completa para quem ainda não viu. Meu nome é Guilherme, muito obrigado por ter assistido até aqui e Deus abençoe.